Olá, gente. Hoje mais um dia aqui do nosso curso 360. Na semana passada nós estivemos falando sobre o início, do período republicano e paramos no governo do Rodrigues Alves. O final do governo do Rodrigues Alves, onde houve o convênio de Taubaté para defender o café. E agora a gente continua daqui. A nossa análise vai ser sempre cronológica. A gente vai avançando ao longo do tempo até chegar aos dias de hoje. Bom, eu lembro a vocês que no governo do Rodrigues Alves a situação já era bastante favorável. O governo estava diante de um cenário externo extremamente confortável em termos de balanço de pagamentos, quer dizer, em termos de entradas e saídas de divisas. Afinal, o pagamento da dívida externa, o principal da dívida, estava suspenso. Nós estávamos tendo crescentes exportações de borracha. A borracha, o ciclo da borracha realmente em expansão garantia o influxo de divisas. Depois do equacionamento da dívida externa, o Brasil começou a receber investimento estrangeiro, principalmente em fábricas de produtos não duráveis, de calçados, têxteis, etc. E agora, no final do governo do Rodrigues Alves, o que já era bom vai ficar ainda melhor, pelo menos durante algum tempo, porque vai ser implementado um programa de defesa do café. E embora no longo prazo a defesa do café não surta efeito por conta da inexistência de barreiras à entrada, no curto prazo vai surtir efeito. E aí curto prazo, leia-se 5 a 7 anos. E durante esse período a defesa do café vai ter um impacto muito representativo, porque é o tempo que o cara leva para produzir mais café, plantar mais café e consequentemente ter a capacidade de expandir a oferta. Tá? Então, voltando para cá, passando para cá na realidade, deixa eu até recolocar isso para ficar bem claro. Então, a gente está falando de um contexto extremamente favorável, principalmente no balanço de pagamentos, principalmente nas contas externas. A entrada de divisas está maior do que a saída de divisas, quer dizer, a entrada de moeda estrangeira está maior do que a saída de moeda estrangeira. Durante o governo do Campos Salles e do Rodrigues Alves, isso acabou gerando uma valorização do R$1.000. E uma desvalorização da Libra em relação ao R$1.000. Mas a partir de agora, com o câmbio fixo via caixa de conversão, sobre a qual nós falamos na semana passada, essa entrada de divisas maior do que a saída de divisas não vai gerar mais impacto sobre o câmbio. A partir de agora não vai ter mais impacto sobre o câmbio, porque o câmbio é fixo. O câmbio teve o seu patamar fixado pelo Banco do Brasil, que era a autoridade monetária naquela altura. Hoje nós teríamos o Banco Central, mas naquela época não tinha o Banco Central ainda. Então, dentro de um regime de câmbio fixo, a situação ela não vai se modificar. A entrada de divisas, a entrada de libras maior do que a saída não vai gerar impacto no câmbio. Então, nós temos a dívida que está suspensa, o principal da dívida, ajuda a entender porque que essa entrada é maior do que a saída. Então, a suspensão do pagamento da dívida externa, do principal da dívida externa por 13 anos. Então, esses 13 anos ainda estão valendo, nós ainda estamos vivendo esse cenário. Nós temos aqui as divisas oriundas das exportações de borracha ingressando no país. Nós temos o país recebendo investimento estrangeiro direto e temos também o país agora com o café. Mais um fator se soma ao processo, a valorização do café, que começa a partir de agora dentro do convênio de Taubaté. O que eu quero colocar para vocês é que a situação econômica que no governo do Rodrigues Alves era boa, no governo do Afonso Pena vai se tornar melhor ainda. O período do governo do Afonso Pena vai ser o período mais tranquilo e mais próspero da Primeira República. Tá? Então, não é por acaso que o governo do Afonso Pena, inclusive, vai expandir de maneira muito significativa os gastos públicos. É no governo, a obra mais faraônica construída no governo do Afonso Pena foi o Palácio Monroe. O Palácio Monroe, para quem não sabe, foi a sede do Senado até a transferência da capital para Brasília. E o Palácio Monroe ficava na Cinelândia, ele ficava de frente do Palácio do Teatro Municipal. Aliás, ele era muito parecido até com o Teatro Municipal. Ele foi demolido por ordem do Geisel para a construção de um estacionamento. Que hoje é o que tem ali, a Praça Mahatma Gandhi, era onde ficava o Palácio Monroe. Ali tem hoje um estacionamento. É uma coisa maravilhosa, que
que foi o que foi feito naquele período. Mas o Palácio Mourão, na época, foi considerado uma obra faraônica e caríssima, superfaturada, coisas que acontecem no Brasil, mas, enfim, no passado não acontecia, pelo menos nossos avós diziam isso, né, do que na época deles era diferente. Então, voltando para cá, a gente está falando aqui do governo do Afonso Pena, que realmente é o ápice dessa chamada Era de Ouro, o período de maior prosperidade durante a Primeira República. Aí eu lembro a vocês que o câmbio é fixo, né, por conta da Caixa de Conversão. Formalmente era para que o Brasil estivesse alinhado ao paradigma internacional do padrão Moro, paradigma que estabelecia realmente que o câmbio deveria ser fixo para que você pudesse respeitar uma conversibilidade em relação ao ouro. Além disso, o câmbio fixo atrairia mais investimento, era um argumento que também se utilizava na época, porque não tendo oscilação cambial e o Brasil estando mais próximo do paradigma do padrão ouro, você teria maior previsibilidade e essa maior previsibilidade facilitaria o ingresso, a atração de investimento estrangeiro para o país, o que faz sentido. Mas nós também temos um outro lado dessa questão, que é justamente o fato de que a Caixa de Conversão e o câmbio fixo iam ao encontro do interesse dos cafeicultores e impedir que aquele processo de valorização que já existia fosse até acentuado com a valorização do café e com o aumento da entrada de libras dentro de um processo de valorização do café a partir do convênio de Taubaté. Tá? Então, o governo do Afonso Pena, e aqui eu coloquei Afonso Pena e Nilo Peçanha porque o Afonso Pena vai falecer durante o mandato, né, em 1909, e o seu mandato vai ser completado pelo vice, o Nilo Peçanha. Então, nós temos aqui a federalização da defesa do café, né, isso é um detalhe importante. A partir de agora, a defesa do café ela vai para o governo federal e ela permanece no governo federal até o governo do Arthur Bernardes nos anos 20. Diga. O câmbio fixo ele facilitaria a entrada de investimento estrangeiro direto, porque como não tem oscilação cambial, para o investidor estrangeiro que está preocupado com a rentabilidade dele em moeda forte, a previsibilidade é maior. Então, ter um câmbio fixo atrai mesmo, acaba sendo mais atraente para investimento estrangeiro, porque é um elemento de risco a menos. Tá? Então, pegando aqui a defesa do café vai para o governo central agora, e ela vai ficar no governo central até a gestão do Arthur Bernardes, lá nos anos 20. Só nos anos 20 é que a defesa do café vai ser estadualizada de novo, vai ser repassada para os estados, mas a partir de agora ela está nas mãos do governo central. Tá? Então, voltando para cá, a gente tem o Palácio Mourão, que vai depois se tornar a sede do Senado Federal, investimentos em ferrovias que vão ser feitos durante o governo, superávites no balanço de pagamentos, que significa simplesmente a entrada maior do que a saída de divisas. E é interessante que quando a entrada é maior do que a saída de divisas, isso permite ao país acumular, inclusive, divisas estrangeiras, né, em suas reservas. Então, você passa a ter realmente uma situação externa muito favorável. E mais, quando você tem uma entrada de divisas maior do que a saída, isso acaba em grande medida, então se a entrada de libras é maior do que a saída de libras. O que significa isso? Significa que tem mais gente trocando libras por R$1.000 do que o contrário, certo? Se tem mais gente trocando libras, tem mais gente trocando libras por R$1.000 do que o contrário, a quantidade de R$1.000 em circulação ela se expande, o que gera um impacto expansionista na economia, né? Impulsionado pelo lado monetário. Então, de novo, se tem mais gente, se tem mais libras entrando do que saindo, é porque tem mais gente trocando libras por R$1.000 do que o contrário. Então, a quantidade de R$1.000 em circulação, ela aumenta dentro de um cenário de superávit no balanço de pagamentos em um regime de câmbio fixo. Então, em um regime de câmbio fixo, as entradas de divisas maiores do que as saídas acabam, na prática, gerando uma expansão monetária, uma expansão na quantidade de R$1.000 em circulação, o que tem um impacto positivo sobre a economia, acaba estimulando positivamente a economia. Um outro detalhe extremamente importante é que, durante esse período, nós vamos ter uma característica importação de máquinas e equipamentos com a formação de uma capacidade industrial ociosa. Acho que todo mundo já ouviu falar do surto industrial que o Brasil vivencia durante os anos da Primeira Guerra Mundial. É claro que esse surto industrial ele só é possível porque existia uma capacidade industrial ociosa que poderia ser utilizada. Ninguém vai importar máquinas e equipamentos no meio da guerra,
né, de maneira relevante. Então, o Brasil tinha uma capacidade industrial ociosa. Aliás, essa é uma característica desse momento. É diferente do que acontece hoje. Hoje, quando você vai ampliar a sua capacidade produtiva, você aumenta só um pouquinho. Né? Aumenta um pouquinho, dentro do que você vai precisar num futuro não muito distante. Mas naquele momento, no início do século XX, não dá para fazer isso. Importar máquinas e equipamentos era muito caro e difícil. Então eu vou propositalmente criar uma capacidade ociosa, para que o crescimento, quando vier, já tenha ali uma capacidade produtiva para atender. Então é muito diferente a lógica industrial desse momento da lógica industrial atual. Né? Hoje ninguém faz isso, porque importar é mais fácil, é mais rápido, e eu não vou ficar empatando ali uma grana naquela capacidade industrial não utilizada. Mas no início do século XX, você tinha essa lógica. Eu vou fazer o investimento todo de uma vez. Vou fazer tudo de uma vez, e aí conforme for crescendo, eu já tenho ali capacidade produtiva e a demanda vai sendo atendida. Era um momento realmente onde também havia uma expansão muito grande em termos populacionais, em termos urbanos. Então fazia até bastante sentido, porque o crescimento era até muito significativo e muito rápido. Então a gente está falando de um momento onde o Brasil forma uma capacidade industrial ociosa. E essa capacidade industrial ociosa ela vai ser utilizada durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Por que a gente consegue fazer isso? Bom, porque nós estamos cheios de divisas nas nossas reservas, então importar não é de maneira nenhuma difícil, muito pelo contrário, você consegue importar com alguma facilidade, consegue importar com alguma tranquilidade máquinas e equipamentos. Tudo bem? Bom, então esse aqui é o período do governo do Afonso Pena e do Nilo Peçanha, e aí fazendo até aquele exercício que a gente estava fazendo há pouco, ou melhor, fazendo na semana passada, o Afonso Pena vira lá o nome de uma praça, que o Campos Salles, coitado, não conseguiu virar o nome. Afonso Pena é o nome até do aeroporto de Curitiba, se eu não me engano, não é? O aeroporto Afonso Pena. E Nilo Peçanha, aqui no Rio, é o nome de uma avenida enorme aqui no centro. Aliás, estamos muito perto, inclusive, da Avenida Nilo Peçanha. Enquanto isso, o Campos Salles continua lá em segundo plano, esquecido, abandonado e renegado, porque foi o presidente que fez o ajuste. Ninguém gosta de presidente que faz ajuste, o pessoal gosta de presidente que gasta. Tá? Bom, avançando aqui um pouco, nós entramos no governo do Hermes da Fonseca. Né? O Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro, né, da família Fonseca. Então, nós temos aí de novo um militar à frente da presidência da República no Brasil, e o Hermes da Fonseca é o governo que a coisa começa a desandar, né? Porque uma série de problemas, digamos assim, que estavam embaixo do tapete, começam a, todos ao mesmo tempo, durante o governo do Hermes da Fonseca, aparecer na frente dele. O primeiro problema que vai explodir nas mãos do Hermes da Fonseca é a retomada do pagamento da dívida externa. Né, o pagamento da dívida externa que estava suspenso desde o primeiro funding loan em 1898, 13 anos depois ele vai cair no colo do Hermes da Fonseca. A retomada do pagamento da dívida externa vai cair na mão dele. Um outro problema é que durante o governo do Hermes da Fonseca o Brasil começa a sofrer concorrência nas suas exportações de borracha. A borracha brasileira começa a perder espaço no mercado internacional para concorrentes asiáticos, em colônias britânicas principalmente. E um outro problema é que durante o governo do Hermes da Fonseca, a expansão da produção de café, estimulada pelo convênio de Taubaté, começa também a gerar impacto sobre o preço, e o preço do café volta a sofrer de maneira relevante. Então, uma série de problemas que estavam ali escondidos na economia brasileira, que estavam ali adormecidos na economia brasileira, vão reaparecer durante a gestão do Hermes da Fonseca, e não é por acaso, o Hermes vai começar a ter um governo do ponto de vista político mais instável, né? A economia ajuda a explicar muito o que acontece na política brasileira. Né? Se você fizer um cruzamento entre os momentos em que o Brasil teve recessão e as rupturas políticas, você vai ver que o cruzamento é perfeito. Perfeito. Né? Então, em momentos onde você tem recessão econômica, você acaba tendo problemas políticos, que de certa forma também agravam os problemas econômicos e se retroalimentam.
o governo do Hermes da Fonseca já vai começar a enfrentar alguns problemas econômicos e a política acaba vindo junto. Os problemas políticos que eventualmente ficam adormecidos em um momento de prosperidade econômica, em um momento de crescimento, começam a reaparecer. Então, vindo para cá, o governo do Hermes da Fonseca vai começar a sofrer com o desequilíbrio externo, quer dizer, o balanço de pagamentos que estava superavitário no governo do Hermes se desequilibra. O Brasil passa a ter uma saída de divisas, uma saída de libras maior do que a entrada. Isso pode ser explicado por vários fatores, isso pode ser explicado pela queda das exportações de borracha, isso pode ser explicado pela queda do preço do café, isso pode ser explicado pela retomada das amortizações da dívida externa. Amortizações que haviam sido suspensas lá no âmbito do primeiro funding loan, anos antes, né? E aqui o que acaba acontecendo durante o governo do Hermes é que nós vamos ter a negociação de um segundo funding loan. Quer dizer, o Brasil não deu conta de retomar o pagamento da dívida externa por poucos anos. O segundo funding loan ele vai ser fechado em 1914. Em 1914, o Brasil vai fechar um segundo funding loan, quer dizer, a queima de divisas, o desequilíbrio do balanço de pagamentos brasileiro, ele já estava em pouquíssimo tempo nos levando de novo para o iminente colapso. Basta observar que a saída de divisas, né, a saída de libras, ela está bem maior do que a entrada. E o câmbio era fixo, quer dizer, se a saída de libras está maior do que a entrada de libras, o que acontece com o câmbio? Nada. Nada. Uma oscilação cambial, eventualmente, poderia trabalhar para corrigir esse desequilíbrio. Mas não tem oscilação cambial, porque o câmbio é fixo. É fixo desde o estabelecimento da Caixa de Conversão, em 1906. Então, você está falando de um momento onde o Brasil, na prática, vai perder divisas, vai perder reservas internacionais, reservas em moeda estrangeira, reservas que vão caminhando para um esgotamento. E quando elas caminham para o esgotamento, o Brasil é obrigado a pedir socorro de novo para os banqueiros estrangeiros e tentar uma renegociação de novo da dívida externa, né? Uma renegociação da dívida externa que envolva um novo empréstimo, inclusive, para que nós possamos recompor as nossas reservas internacionais, para que nós possamos recompor as nossas divisas estrangeiras, a quantidade de divisas estrangeiras que nós temos no país. Lembrando sempre que o Brasil é um país aberto e que tem relações com o resto do mundo, e que essas relações não são operacionalizadas na moeda brasileira. Então você, como país, né, e aí todos aqueles que residem no Brasil, tem o problema de ter que gerar todos os meses, anos, etc., divisas em quantidade suficiente para honrar os nossos compromissos externos. Tá? Então, é um momento que a situação volta a degringolar, a situação volta a ficar delicada, por conta justamente do desequilíbrio externo. O desequilíbrio externo, aliás, se vocês observarem na Primeira República, essa é uma característica permanente, né? A questão externa é o nosso grande calcanhar de Aquiles, sempre, né? A coisa, quando o setor externo vai bem, a economia no âmbito doméstico acaba andando. Quando o setor externo degringola, desequilibra, você acaba sendo obrigado a adotar algum tipo de medida para conter esse desequilíbrio externo que está sendo colocado. Aqui algumas características, né, desse novo funding loan. Aliás, um funding loan que passa a englobar um número de credores maior, por uma razão simples, quer dizer, durante esse período o Brasil pegou novos empréstimos externos, e ao pegar novos empréstimos externos, agora nós temos mais credores do que tínhamos antes, do que tínhamos no primeiro funding loan. Então o Brasil, como já estava mais ou menos esgotado com os banqueiros ingleses, acaba recorrendo no início do século XX a empréstimos de bancos franceses. Os bancos franceses eram muito relevantes no início do século XX. Se você pegar um contexto aí de pré-Primeira Guerra Mundial, os financiamentos de bancos franceses para russos, que eram seus aliados, né, e até para o Império Otomano, para tentar ali tirar o Império Otomano da influência alemã, são muito comuns e são bastante documentados. Então, os bancos franceses, nesse momento, também eram bem relevantes em termos internacionais, e os bancos franceses, que não faziam parte do primeiro funding loan, agora entram
no segundo funding loan dentro de uma negociação que é feita de forma conjunta. O Brasil agora pega um empréstimo maior de 15 milhões de libras, um novo empréstimo, um empréstimo com 5% ao ano de juro. O Brasil, de novo, pega uma suspensão de pagamento de juros da dívida por 3 anos e do principal por 13 anos. Isso é muito parecido com o primeiro funding loan. Aliás, o primeiro funding loan foi utilizado como exemplo, como referência dentro desse processo de renegociação. E a dívida ela seria amortizada por 50 anos. Por isso que tanto o primeiro quanto o segundo funding loan se diz que são acordos de 63 anos, porque são 13 de carência mais 50 de amortização, dando os 63 anos do acordo. Então são acordos sempre de 63 anos. E você está, na prática, assumindo aí o compromisso de pagar a dívida externa durante 50 anos, depois de 13 anos de carência. É claro que isso vai virando uma bola de neve, cada vez vai ficando mais caro e vai ficando mais difícil você reequilibrar o seu balanço de pagamentos. O Brasil, inclusive, vai ter um terceiro funding loan em 1931. Esse não é o último. O Brasil vai ter um terceiro em 1931, até que durante o governo Vargas, como a gente vai ver, chega uma hora que não dá mais para fazer e dá calote mesmo. Entramos em moratória, porque isso aqui não deixa de ser uma moratória, mas é uma moratória negociada, suave. Não é uma moratória unilateral. Isso é uma diferença extremamente importante. O Brasil e outros países já decretaram em vários momentos moratórias unilaterais. É quando você diz que não vai pagar e acabou. Não tem conversa, não tem papo. Claro que isso é muito mais traumático, isso vai ter impactos muito maiores do ponto de vista econômico e do ponto de vista político também. Mas aqui não deixa de ser uma moratória. Você pode formalmente dizer que é uma moratória. É uma moratória negociada, não é uma moratória unilateral. Mas é uma moratória. Você está suspendendo o pagamento da dívida, suspendendo pagamentos que estavam pré-acordados e que deveriam ser realizados pela sua incapacidade de ter caixa. Então, o Hermes da Fonseca, ele acaba tendo um governo um pouco instável do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Não chega a ser um governo tão dramático quanto havia sido do Campos Salles, sem dúvida alguma, mas é um governo que vai enfrentar dificuldades bastante complicadas. Tá? Tanto que o Hermes da Fonseca debochavam dele, dizendo que ele era um homem com urucubaca. No início do século XX, os jornais chamavam isso, era um homem da urucubaca. E isso acabou também se tornando meio jocoso, porque o Hermes da Fonseca foi visitar, por exemplo, o rei de Portugal. Isso era normal, quando você era eleito presidente, você ia à Europa e tal, se apresentar a reis e presidentes locais e tal. E o rei de Portugal caiu no dia seguinte, depois que jantou com Hermes da Fonseca. Foi proclamada a República em Portugal. O Hermes da Fonseca andou de trem, aí o trem que vinha atrás descarrilhou e as pessoas morreram. E aí uma série de situações jocosas foram sendo criadas em volta dele. Hã? O Mick Jagger. É um cara pé frio, seria um cara pé frio. O Hermes da Fonseca seria um tremendo de um pé frio. É isso mesmo. Ele era casado com a Night Tefé, é isso mesmo. Gerava muito problema porque ela era uma mulher bastante à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Sim, levou sambistas para o Palácio do Catete. Foi uma época... Isso. E aí o Hermes da Fonseca teve que gerenciar tudo isso, digamos assim. Todo esse período de efervescência. E ele também teve um outro azar, que o Barão do Rio Branco morreu durante a gestão dele. O Rio Branco era chanceler já há mais de uma década no Brasil, e ele morre durante a presidência do Hermes da Fonseca, comprovando que o Hermes não era exatamente uma pessoa boa de se ter perto, porque todos os problemas caíram na mão dele. E ali tem até uma referência a isso, porque o Rio Branco morreu em fevereiro, e o Hermes da Fonseca tomou a sábia decisão de cancelar o carnaval, em deferência ao Rio Branco, e transferiu o carnaval para abril. E aconteceu óbvio, teve 2 carnavais. O fevereiro, na data normal, e o abril, na data oficial estabelecida pelo governo. Então, o Hermes da Fonseca também entra para a história do Brasil como o único presidente que tomou a sábia decisão de cancelar o carnaval por decreto presidencial. Enfim, é um cara que tentou resolver aí um problema, achou que era muito
muito incômodo, né? O Rio Branco, a pessoa super importante morreu e tal, as pessoas vão comemorar na rua com o carnaval. Não pode, né? Vamos cancelar o carnaval e as pessoas talvez não tenham entendido da mesma forma. Bom, então tá aqui, esse é o governo do Hermes da Fonseca e é um governo que também vai ser marcado em seu final pela quebra da caixa de conversão. Isso é uma coisa importante. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro acaba sendo abandonado, né? Ou seja, aquele lastro de metal, o lastro do papel moeda em metal. Então, os diferentes países, inclusive potências europeias, vão abandonar o padrão ouro, vão começar a imprimir papel moeda para financiar o seu esforço de guerra. E o próprio Brasil também abandona o regime de câmbio fixo, até porque a quantidade de libras que ingressava no país começa a ser insuficiente mesmo, dentro de um contexto de guerra, de eclosão de guerra. Né? A guerra eclode ali em agosto de 14, e aí você passa a ter um problema em termos de contas externas para gerenciar. Já tinha antes, né? Lembro que o empréstimo ele é liberado aos poucos, ele não é liberado todo de uma vez. Então você acaba tendo a quebra da caixa de conversão em 1914 e o Brasil volta a ter um regime de câmbio flutuante em 1914. Tá? Então esse é um detalhe também extremamente importante. É o fim da caixa de conversão por conta da insuficiência na entrada de divisas em relação à saída de divisas. Ok? Então até colocar esse detalhe aqui. Então em 1914 nós temos a quebra da caixa de conversão e o Brasil volta a ter um câmbio flutuante. Exatamente como ele tivera antes de 1906. E claro que essa flutuação cambial aqui, nesse momento, por conta da escassez de divisas, da escassez de libras, vai significar uma desvalorização cambial, ou seja, uma desvalorização do mil-réis. Tá? Então a gente tem aqui uma desvalorização cambial, uma desvalorização do mil-réis a partir de 1914, com o regime de câmbio flutuante, aqui já nessa transição do Hermes da Fonseca para o seu sucessor, o Venceslau Braz. Tá? Então a gente está falando de um momento onde efetivamente o câmbio é flexibilizado, o Brasil passa a ter um câmbio flutuante e ocorre um processo de desvalorização cambial. Ok? Diga. O nome da moeda era real, isso mesmo, como é hoje. Você toma como unidade mil-réis porque o processo de desvalorização da moeda ao longo de décadas foi tão grande que não fazia mais sentido falar em R$1 ou R$1. Mil-réis seria como R$1.000. É a nota mínima, porque é só uma questão matemática. Imagina que todos os preços subiram tanto que, sei lá, uma jujuba passa a custar R$1.000. Então não faz mais sentido você falar em reais. Você fala em R$1.000. Né? Só que na época o plural de real era um réis. Então você tinha R$1.000. Um conto de réis, na realidade, eram mil réis. Então você aí tinha que aliás era uma medida portuguesa, o conto, até o fim do escudo em Portugal, as pessoas falavam em contos, que eram 1.000 escudos. Né? Eram 1.000 escudos. Mas como você já tinha no Brasil R$1.000, um conto de réis era 1.000 réis, que era um dinheiro razoável, né, significativo. Mas é só por isso. O real era moeda brasileira já há muito tempo e, consequentemente, os preços foram subindo. Não tinha corte de 3 zeros, como passou a ter no Brasil mais recentemente, no final do século XX. E o que acabava acontecendo é que, puxa, um valor mínimo, entre aspas, já era R$1.000. Já era R$1.000, não fazia sentido você pensar em nada menor do que isso, porque a moeda brasileira já tinha se desvalorizado bastante durante tanto tempo. Tá? Mas sim, o nome da moeda brasileira era real, exatamente como hoje. Aliás, o real nada mais é do que uma inspiração anterior, assim como o cruzado. Né? O cruzado foi moeda do Brasil durante a colônia. Né? Fala. Qual seria a relação do câmbio fixo com a caixa de conversão e com o padrão ouro? Quando você está falando de padrão ouro, uma das regras do padrão ouro era ter câmbio fixo. Porque se a sua moeda tinha uma taxa de conversão em relação ao ouro e as demais moedas tinham taxas de conversão em relação ao ouro também, as moedas entre si deveriam ter taxas de conversão fixas. Então você deveria ter um regime de câmbio fixo.
Então, a Caixa de Conversão, na realidade, ela aproximava o Brasil do padrão ouro, porque a Caixa de Conversão centralizava operações cambiais e fixava um patamar estável, fixo, para a taxa de câmbio. Não era só a nossa moeda que tinha câmbio fixo, não era só a nossa moeda que tinha essa lógica, não. Tá? Câmbio fixo, durante o século XX, a maior parte do século XX vai ser regido por câmbio fixo. Não só o Brasil, como o mundo também. Dos anos 80 para cá, principalmente, é que o câmbio fixo foi progressivamente sendo abandonado por uma série de problemas que ele causa, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Tá? Bom, então tá aqui, gente, esse foi o governo do Hermes da Fonseca. Passando aqui para o sucessor aqui do Hermes da Fonseca, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então é um período extremamente delicado, mas que ao mesmo tempo trouxe oportunidades para o Brasil. A principal característica, né, do período da Primeira Guerra Mundial é aqui o surto industrial que o Brasil atravessa. É sempre importante destacar que o surto industrial que o Brasil experimenta, primeiro já tem uma conotação pejorativa, né, de surto, de algo não sustentável, o que sem dúvida alguma está alinhado com a interpretação do Celso Furtado, que é o que vale para a prova, embora ela não seja a única, de que isso aqui era um surto, quer dizer, uma situação insustentável, uma situação que não ia a lugar nenhum, uma situação que era momentânea e que passaria depois do seu fim. Então, o surto industrial que o Brasil experimenta durante a Primeira Guerra Mundial é algo espontâneo, não é coordenado pelo governo, não é planejado, nada disso. Está relacionado a vários fatores que se somam e aparecem ao mesmo tempo. O primeiro é a proteção cambial. A proteção cambial está relacionada à desvalorização cambial. A desvalorização do R$ 1.000 em relação à Libra acaba, na prática, tornando produtos industriais produzidos no Brasil muito competitivos. O produto estrangeiro fica muito caro, importar fica muito caro, e o produto nacional acaba se tornando competitivo em relação ao produto estrangeiro. Então, o produto nacional fica competitivo em relação ao produto estrangeiro. Escassez de produtos manufaturados, notadamente por conta da ocorrência da guerra. Né, você tem aí uma conversão de uma série de indústrias europeias, principalmente para a produção de armamentos. Isso vai gerar escassez de gêneros manufaturados mundo afora, incluindo aí o próprio Brasil. Então forma-se uma demanda reprimida, quer dizer, uma demanda que poderia ser atendida e que não é, né, uma demanda reprimida. O Brasil tem uma capacidade ociosa, como nós vimos, formada principalmente durante o governo do Afonso Pena. E essa capacidade ociosa começa a ser colocada em maior escala para funcionar e para abastecer o mercado interno. Tá? Então, a gente está falando de um momento onde surge uma janela de oportunidade. Existe um mercado interno para ser abastecido, existe um mercado interno que está com uma demanda reprimida, existe uma escassez de produtos manufaturados estrangeiros por conta da ocorrência da guerra. Existe também os poucos produtos estrangeiros que entram no país, entram caríssimos por causa da desvalorização cambial. Então, a gente está falando de um momento onde o produto local, e aqui eu estou falando de gêneros não duráveis, fundamentalmente, alimentos processados, calçado, vestuário, tecidos, nada muito sofisticado do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista de investimento, acabam sendo atendidos por essa produção doméstica que se expande de maneira muito veloz. Então a gente tem uma expansão industrial aí muito significativa nesse momento, e essa expansão industrial ela se deve não é nada coordenado ou realizado pelo governo, é algo espontâneo, é algo que está relacionado simplesmente a vários fatores que se unem e se juntam. Diga. Esse presidente é o Venceslau Braz, nome de uma grande avenida de Botafogo, ali que margeia o Clube Botafogo, o Clube de Botafogo de Futebol e Regatas. Tá? Então a gente está falando de um momento onde o governo do Venceslau Braz vai reunir todas essas condições que são condições momentâneas. Essa greve operária ela acontece primeiro porque tem operário,
né, que é justamente o meu próximo ponto. E se tem operário, tem indústria. Isso é uma coisa importante. É para ilustrar de maneira definitiva que existia uma expansão industrial significativa. Mas a greve operária aí tem várias razões que acho que a historiografia analisa até melhor do que a economia. Tem razões políticas, tem razões relacionadas até ao movimento europeu. Muitos desses operários eram imigrantes, tinha uma cultura de luta operária muito forte. Muito mais, com certeza, por uma questão de condições de trabalho. Não é exatamente por falta de emprego, muito pelo contrário. É por você tem um emprego, mas você considera que as condições no seu emprego não são tão vantajosas. Aliás, lutas sindicais, elas são mais viáveis e em momentos de prosperidade econômica mesmo, né? Porque o cara não pode te mandar embora quando a economia vai bem ou quando a produção vai bem. Em momentos de crise, se você entrar em greve, o cara te manda embora e te agradece. Né? Porque eu não tenho mais o que produzir mesmo, então eu queria mais um motivo para te mandar embora mesmo. Mas em momentos de prosperidade, de certa forma, você não pode prescindir daquele operário. Tá? Bom, em 1917, nós vamos ter uma nova defesa do café. Uma defesa do café que, de novo, tem o objetivo de comprar o excesso de oferta. Comprar o excesso de oferta. E comprar o excesso de oferta, dessa vez financiado com um emissionismo de moeda, impressão de papel moeda. Isso, na prática, vai gerar inflação, vai aumentar a inflação, mas o governo considera que é importante defender o café. Considera que é importante defender o café. O interessante é que nós vamos ter um impacto menor desta política sobre o preço internacional. Porque o Brasil está progressivamente perdendo relevância no mercado internacional. Não estou dizendo que não teve efeito, o efeito foi muito forte, mas foi um impacto menor do que do convênio de Taubaté, que havia sido feito em 1906. Uma coisa que ajuda também bastante nesse momento é que pouco depois do lançamento do plano, em 1917, acontece uma geada em São Paulo, que quebra a produção de café, boa parte da produção de café, empurra o preço ainda mais para cima e ajuda bastante a produção de café. Então, de um lado, você tinha uma queda na demanda externa por conta da guerra, impulsionando o governo a defender o café. Então, houve aí uma queda na demanda externa durante os anos de guerra. O café é um produto de sobremesa, etc., não é exatamente um produto essencial. Então você tem uma queda na demanda externa que impacta o preço e que leva o governo a sentir a necessidade de defender o café. E a defesa do café nesse momento vai ser feita de novo através da compra do excesso de oferta, para retirar esse excesso de oferta do mercado, mas diferentemente do convênio de Taubaté, onde o excesso de oferta havia sido comprado com recursos provenientes de empréstimos externos, aqui a gente está falando de excesso de oferta que vai ser comprado mediante impressão de papel moeda. Não é a primeira, nem vai ser a última vez que o governo imprime papel moeda para financiar gastos públicos no Brasil. E nesse caso especificamente, a gente está tentando defender o café. E aí lembra vocês a importância e a centralidade que o café tem na renda nacional. O café é defendido em grande medida porque se nós não defendermos o café, como é que vai ser? Todos os agregados macroeconômicos de formação do nosso PIB dependem do café. Aí eu lembro a vocês, a gente tem aqui o consumo das famílias, que depende do transbordamento de renda do setor cafeeiro. A gente tem o investimento das empresas que depende da acumulação primitiva de capital do setor cafeeiro. A gente tem os gastos do governo, que dependem da arrecadação de impostos provenientes principalmente de impostos de exportação e de importação, que são alimentados pelo café. Até para importar você precisa de divisas que são geradas pelo café. E aqui a gente tem as exportações líquidas, que nada mais são do que exportações de bens e serviços, menos importações de bens e serviços. Então, o eixo dinâmico da economia brasileira é o setor externo. Esse é o eixo dinâmico da economia brasileira. Então, o eixo dinâmico é o setor externo, o eixo dinâmico são as exportações líquidas. E os demais agregados macroeconômicos, o consumo, o investimento e os gastos, acabam em grande medida dependendo do setor cafeeiro.
E defender o café nesse caso, e isso era um argumento que ganhava muita força dentro do governo, é uma necessidade. Eu preciso defender o café. Preciso defender o café, eu não tenho alternativa, e essa defesa precisa ser implementada por conta da centralidade que o café tem, não por acaso, na economia cafeeira do Brasil. Não é nenhum exagero você dizer que a economia brasileira é uma economia cafeeira, agroexportadora, dependente da exportação do café. Tá? Se até os anos 30 a economia brasileira depende do modelo agroexportador, sim, depende. É um modelo agroexportador onde a renda nacional é centralmente dependente do café. Sim, é um período agroexportador. Sim, é um período agroexportador, sim. Tá? Então, a gente está falando de um momento onde, sim, a economia brasileira é agroexportadora, sim, a economia brasileira depende centralmente do café, sim, todos os agregados macroeconômicos dependem de transbordamentos oriundos do setor cafeiro e, sim, não houve ainda nenhum tipo de política organizada para tentar romper com isso. Nós tivemos apenas surtos, como o próprio nome está sugerindo, industriais e momentâneos, onde você tem o aumento do peso industrial. Tá? Aqui então, nessa primeira parte da nossa aula de hoje, a gente está falando aqui sobre os governos do Afonso Pena, do Hermes da Fonseca e também do Venceslau Braz. Então a gente tem aqui o câmbio fixo na Caixa de Conversão durante o governo do Afonso Pena, com a federalização da defesa do café, a ampliação de gastos. E aí o exemplo foi o do Palácio Monroe, investimentos, superávit no balanço de pagamentos, importações de máquinas e equipamentos, formação de capacidade industrial ociosa e expansão monetária. Um aumento na quantidade de R$1.000 em circulação acontece definitivamente por conta do câmbio fixo associado a superávites no balanço de pagamentos. Então é um período de muita prosperidade. Aqui a lógica, inclusive, que nos leva a ter superávit no balanço de pagamentos, inclusive um fato extra aqui, o convênio de Taubaté gerando um impacto importante sobre o setor cafeiro. Aí o governo do Hermes da Fonseca, onde as coisas começam realmente a desandar, e diga. Se no momento de prosperidade não houve nenhuma política de guardar dinheiro, não. Guardar dinheiro para quê? Para o próximo presidente? É para poder pagar dívida? Qual o governo do Brasil que faz isso? Eu vou deixar o caixa cheio para o próximo gastar? Não faz muito sentido, cara. Você está sendo um pouco ingênuo de achar, não, podia ter guardado, podia ter pensado no bem do país. Mas para quê, cara? Pensar no bem do país, pensar no coletivo. Gasta tudo que você puder, gera dívida e deixa que o próximo pague a dívida. Gasta o que você tem, o que você não tem e deixa pro próximo pagar. E aí o próximo, quando tiver que pagar e que tiver eventualmente que fazer alguma coisa impopular para pagar, diz que é culpa dele. Não faltam exemplos aí no Brasil. E aí depois, quando você tiver saído do governo, e aí ele estiver pagando coisas que você gastou, você diz que ele é um absurdo, que ele é um cara de pau. Aí você muda de lado. Diz que isso é política, cara. Aí você se torna oposição, diz que aquilo é um absurdo, aquelas medidas todas que ele está fazendo para cobrir os gastos que você fez. Você diz, não, isso é um absurdo, esse cara é um marginal, esse cara tem que ser tirado daí. Porque na prática você quer o poder também. Então não foi. Ninguém guardou dinheiro, ninguém pensou no futuro do país e está muito longe de ser aqui um fato isolado que a gente está vivendo aqui. Tá? Então o período do Hermes da Fonseca, a gente está falando aqui desse período que as coisas começam realmente a degringolar e depois, durante os anos da Primeira Guerra Mundial, o período onde vai acontecer um surto industrial. E no final do governo do Venceslau Braz, como eu disse para vocês, o preço do café ele vai se recuperar. Em parte por conta da compra de café
E em grande parte por conta da geada que vai acontecer no ano de 17. E para melhorar ainda, pouco tempo depois acaba a guerra, né? E aí do que acaba a guerra você começa a ter um aumento ainda maior do preço, mas nesse caso impulsionado por uma recuperação da demanda. Tá legal? Então, a recuperação da demanda com o final da Primeira Guerra Mundial vai ser um fator extra que ainda não entrou na equação, mas que vai entrar já já, impulsionando o preço do café para cima e ajudando que a economia brasileira se recupere nesse final dos anos 10, início dos anos 20, porque o café continua tendo uma centralidade muito significativa dentro da economia brasileira. Tá? Vamos fazer uma pausa e 2 minutos e já voltamos. Até já.